Cara, existe um problema que muitas empresas têm, e não é um problema que é só de pequena empresa, que é só de microempresa, é um problema que a gente consegue ver em médias empresas também, e às vezes em até grandes empresas, tá? Com bastante funcionário, assim, eu acho um pouco mais difícil, mas é um problema que realmente ele começa, e aí se vira uma bola de neve, fudeu, assim. A empresa, ela tem muitas consequências por causa desse problema, que é um mal, meio que um mal silencioso, assim, que muitas nem percebem que estão tendo, mas que é a organização, ou a falta de organização, né? A desorganização. É uma coisa que assola muitas empresas e que, cara, enquanto você não perceber, tá ali, ó, tá piorando, tá piorando. Quanto mais funcionário você tem, mais desorganizada é a sua empresa, e aí vai piorando, piorando, piorando. Quanto mais processos, quanto mais clientes, vai piorando a situação, e aí você vai perdendo tempo, vai perdendo dinheiro, perde um monte de coisa por causa de um bagulho simples, sabe? Por causa de uma coisa que poderia ser resolvida de uma forma muito fácil e muito rápida. E nesse vídeo eu vou falar de algumas coisas que eu já passei em empresas que eu já trabalhei por falta de organização, que é um bagulho, são coisas meio bizarras assim, que vai ser legal de eu compartilhar aqui, porque realmente, se tivesse um pouquinho um pouco mais de detalhe em perceber algumas coisas e juntar uma coisa ali e só centralizar algumas informações da empresa, tudo se resolveria. Mas aí acontece de empurrando com a barriga, né, dos gestores da empresa, do chefe da empresa, não perceber que está acontecendo e empurrar com a barriga. E aí, quando vai ver, a empresa já tá até que grande, já até que fatura bem, já tá com os funcionários ali, já tá com vários clientes fiéis, só que você vê de fora, a empresa ela tá assim, ela tá bem, tá suave, tá funcionando ali, você acha que ela fatura bem e tal, tá tranquilo. Agora você entra, você dá uma bisoiada nos processos internos da empresa, nas ferramentas que ela usa, nos sistemas ali, nossa, aí é um caos completo, assim. E eu não tô falando isso da boca pra fora, eu já trabalhei numa empresa que era assim, que a gente perdeu bastante coisa, bastante tempo, e provavelmente a empresa ela poderia faturar muito mais se tivesse um pouquinho de organização, que eu achava assim bizarro, que na época eu trabalhei nessa empresa, só que eu não fazia nada de organização, né? Eu trabalhava com marketing nessa empresa. Como eu não trabalhava com isso, né, na época, eu tinha que ficar na minha ali, senão eu ia fazer só mais coisas, ia pegar mais coisas pra fazer, porque pensa, né, se eles percebessem que eu tinha alguma coisa pra agregar de organização, nessa época eu nem tinha tanto, na verdade, né? Eu não era tão focado nisso, né? Depois que eu fui perceber que era uma coisa legal de abordar para empresas, porque realmente falta muito no mercado. Mas nessa época eu fazia o marketing da empresa, assim, então eu fazia as coisas, era mais design, era mais edição de vídeo, era mais pensar em estratégia de marketing, construção de marca, branding e tal, tudo isso. E aí eu tinha a minha organização interna, né? Que eu conseguia viver bem ali com as coisas que eu tinha, só que a empresa em si não tinha uma organização boa. E era uma empresa que não era tão pequena, assim. Tinha alguns funcionários ali, tinha um faturamento da hora, não vou abrir tantos detalhes ali pra também não ficar muito aberto, mas, porra, uma empresa que você vê de fora e tem uma puta de uma oportunidade ali. Bom, alguma das coisas que eu passei nessa empresa foi, basicamente, eu trabalhava com muitos documentos, né? Então, muita edição de imagem, muita edição de vídeo. E aí, obviamente, eu precisava dessas imagens, né? Tipo, as que eu não conseguia tirar na hora ali, os vídeos que eu não conseguia fazer na hora, eu precisava deles na minha mão, precisava conseguir trabalhar com eles, com edição e tal. Só que, cara, era difícil até de achar essas imagens, né? O padrão é você colocar, tipo, no Google Drive ali e tal, e aí você vai tirar foto com o fotógrafo, né? Que tinha o especialista dessa empresa, e aí ele ia tirar foto com o fotógrafo, esse fotógrafo ou tinha uma plataforma própria dele, que ele conseguia dar o acesso pro cliente ali, ou então ele só subia no Google Drive e pronto, e aí compartilhava com o cliente, né? O cliente pegava e conseguia usar. Só que, cara, nessa empresa até tinha essa pasta do Drive aí, só que tava tudo tão jogado, tão ruim de ver, assim, tipo, você precisar entrar em várias pastas e achar as imagens que você precisava achar, e tava tudo desorganizado, tinha uma organização por evento e por data, e era um bagulho tão específico que sempre que eu tinha que pegar uma imagem pra trabalhar com ela, eu passava raiva, assim, eu me sentia um merda de ter que ficar procurando as imagens, porque era realmente muito ruim, mas pelo menos tinha, né? Pelo menos tinha, e quando o designer vai trabalhar, ou quando o social media vai trabalhar com imagem, né? Só de você ter uma pasta dessa já é bom, só que é bom ter, mas também não precisa ser tão desorganizado, né? Aí outra coisa que eu passei nessa empresa também, nessa mesma empresa, foi que
que eu precisava de algumas coisas, né? Algumas ferramentas, alguns recursos, ou ferramenta digital mesmo, de edição, de tipo CapCut da vida, ou então coisas físicas, né? Tipo um tripé ou qualquer coisa assim pra eu gravar. Tinha muita coisa que eu levava da minha casa, né? Que eu tinha aqui, então a empresa não precisava comprar. Seria o ideal a empresa ter, né? Mas nem isso a empresa tinha. E aí tinha coisa tipo, eu precisava de um notebook pra trabalhar, tá ligado? Pra editar alguma coisa ali, ou pra só ficar pro marketing, né? Porque nem isso tinha também, porque a empresa ela não tinha marketing antes de eu entrar lá. Então muita coisa era muito nova, assim, pra empresa. Eles também nem sabiam muito bem como que ia ser esse processo de contratar alguém pra marketing. Então, além de não ter o notebook pra eu trabalhar, também não tinha iluminação, não tinha tripé, não tinha, enfim, um monte de coisa. Isso não faz tanta parte de organização, mas o que faz parte é que tinha coisas que eles tinham guardado ali, coisas que tava jogado em algum lugar da empresa e eles tinham um negócio, só que só depois de, tipo, semanas que eu tava ali pedindo o negócio e pedindo pra eles comprarem, ou pedindo, sei lá, só falando sobre que não tinha e tal, até chegar a hora que eles, do nada, acham alguma coisa ali, abre uma gaveta aleatória e acha o negócio que eu precisava, tipo, nossa, isso me dá uma raiva quando tem um negócio e você não consegue... Olha a calvície batendo aqui já. Ixi, tá forte, hein? A linha inteira aqui, ó. Então, dá uma raiva quando você não... Quando tem um negócio pra você usar e você passa, tipo, semanas ou meses sem fazer o negócio direito e conseguindo fazer porque tava ali na sua frente, só que os caras não lembravam que tinha ou não lembravam onde tava e tal. Isso é uma questão de organização prática, né? Organização de materiais, assim, de documentos e tal. Mas eu lembro que os documentos importantes que tinha da empresa, tipo, de processos, de coisas, documentos jurídicos, contratos e tal, essas coisas tinham guardado numa pasta e tal, e é mais fácil de organizar também, né? Com papel é só você, enfim, comprar uma pasta e deixar todos os documentos juntos ali, colocar um post-itzinho pra marcar só e tal, é mais fácil. Mas, enfim, essa é outra coisa que ferra muita empresa, né? Você contratar um funcionário novo, você ter os recursos ali pra ele usar, só que você não lembrar onde tá as coisas, e aí você precisa pagar uma outra coisa, você precisa comprar aquela mesma coisa que você tem, que poderia usar, só que você precisa comprar, você vai gastar dinheiro porque você não tem tanta organização física ou até digital também. Tinha muitas coisas, inclusive agora é uma parte de desorganização bizarra com ferramentas digitais, que aí entra mais no meu tema aqui, né? Um dos gestores dessa empresa, que era um cara que ele fazia justamente a gestão financeira da empresa, né? Fazia também outras coisas, mas ele trabalhava muito com essa parte de pagar os boletos, pagar as contas da empresa, receber o dinheiro e cuidar da conta PJ da empresa e também pagar os salários dos funcionários, né? Todo mês, tudo mais, que eles pagavam manual. E aí, esse gestor, ele tinha o notebook dele ali, tudo certinho, né? Trabalhava com ele todo dia. Só que ele tinha 1 milhão de planilhas diferentes no Google Drive para trabalhar com essa parte de finanças. Então tinha, sei lá, a cada mês que passava ou a cada semestre que passava, ele ia lá, abria uma outra planilha, criava uma outra no Drive para colocar, sei lá, vendas de março, aí vendas de não sei o que. Ele abria várias outras e aí ficava tudo jogado. E aí teve um dia que eu fui abrir o computador dele e tinha, tipo, 3 navegadores abertos, 3 Google aberto, e todo mundo sabe que o Google é um dos navegadores mais pesados que tem. Ele usa muita memória RAM, então a memória RAM geralmente os computadores de empresa, assim, de notebook não tem tanta, tem, sei lá, no máximo 16, esses computadores mais custo-benefício, assim, 8, 16, então você não pode abrir tantos navegadores. Ele abria vários navegadores diferentes para separar, tipo, em seções, né, essas planilhas ali, e, cara, nossa senhora, que caos, que negócio ruim, assim. E aí ele falava, tipo, eu tô com várias planilhas abertas aqui, eu não sei qual que é qual e tal. Imagina o tempo que ele perdia só de achar a planilha certa, só de achar a informação certa que ele queria. E aí chegava no fim de semana ali, ou no fim do mês, ele queria pegar o resumo das vendas ali do mês e tal. E aí ele precisava ficar pulando de planilha em planilha pra achar e tal. Nossa, eu fico pensando quão mais fácil seria isso se tivesse tudo centralizado, tudo certinho ali. E olha que isso é só das planilhas de vendas, né? Das planilhas de valores que eles tinham ali. Imagina o resto, né? Imagina, sei lá, documento importante de texto mesmo, Word, essas coisas. Também era tudo muito jogado, assim. Isso, inclusive, causou um puta de um problema dentro da empresa, que o chefe da empresa, né? O criador da empresa, ele ficou com uma desconfiança ferrada, assim, nesse gestor que fazia esse
controle das finanças da empresa, porque eles acabaram deixando passar algum boleto de alguma compra que eles fizeram grande lá, de mais de 10 mil reais, sei lá, e aí depois que esse boleto foi meio que esquecido, assim, depois de alguns meses, o chefe da empresa, ele chegou a ver esse boleto, só que ele teve que pagar alguma outra coisa lá, pagar tipo uns juros de alguma coisa, e aí ele tirou o poder desse gestor que cuidava das finanças de fazer isso, pegou o cartão dele da empresa e ficou totalmente controlador. Ele meio que se guardou num casulo assim, junto com o cartão da empresa, junto com todas as coisas de finanças da empresa, se guardou num casulo porque ele ficou totalmente... Foi um susto gigantesco pra ele, assim, né? E não um susto de desconfiança, tipo, porra, esse gestor que eu tô falando, ele já trabalhava com ele há um bom tempo já, tipo, confiança total, assim. Os dois pareciam dois irmãos, assim, muito amigos dentro da empresa. Só que, cara, quando trata de dinheiro o negócio, né? Quando trata de um vacilo grande por negligência, por falta de organização ali, porra, isso aí pode sair pela culatra de uma forma que você nem imagina, tá ligado? Isso aí aconteceu na empresa e eu lembro até hoje como que foi complicado, assim. O ambiente, quando o chefe chegava, o ambiente sempre ficava pesado, assim, porque era uma situação que eles estavam resguardando tudo e a empresa podia ter muitas consequências de precisar gastar mais coisa, precisar comprar mais coisas, precisar, tipo, coisa de processo também e tal. Foi um bagulho muito bizarro, assim, muito maior do que eu achava que era na época que eu tava lá. E isso por causa de falta de organização, né? Por falta de processo também, porque imagina, chega um boleto, esse gestor, ele paga o boleto, aí tem uma ferramenta, uma automação, alguma coisa que manda direto essa confirmação de pagamento do boleto pro chefe. E aí o chefe, ele fica sabendo, chega no WhatsApp dele ali, chega no Slack, qualquer outro lugar, ele fica sabendo na hora do boleto que foi pago, e aí não tem essa questão de, porra, você não pagou esse boleto aqui e tal, esse boleto de mais de 10 mil, não sei o que, esse pagamento é importante, a gente precisa ter uma boa relação com essa empresa, que a gente precisa continuar comprando produtos dela e tal. E aí fica essa desconfiança, e aí esse funcionário até poderia sair da empresa, e aí seria mais custo ainda, enfim. É uma questão que ela pode ser resolvida muito fácil, muito rápido, e que pode causar problemas absurdos, assim, pra empresa, só que, infelizmente, muitas não percebem, assim, né, a capacidade que uma desorganização pode fazer dentro nos processos internos da empresa. E outra coisa também, tinha acho que todo mundo tem, né, uma forma de guardar meio que as senhas, os acessos, né, as contas que tem, porque, porra, é muita senha, muita ferramenta que a gente precisa criar conta hoje em dia, e é um saco ficar tendo que lembrar e tendo que criar conta nova e tal. Então eu acho que todo mundo tem uma forma de fazer isso. Eu acho que a maioria guarda no Drive mesmo, né, no Word do Drive, pelo menos eu conheço uma galera que faz isso. Eu gravo o meu no Notion mesmo, eu confio. Tem muita gente que usa ferramentas específicas pra isso, né, tem aquele One Password lá também, tem outro Lock alguma coisa e tal. Tem várias formas de você fazer isso, né? Ou você pode só, porra, cagar pra tudo e marcar no papel mesmo, assim, e é isso. Se pegar fogo a sua casa, se pegar fogo a sua cama, você vai deixar embaixo da cama aqui, ó, ou botar na gaveta. Se pegar fogo a sua mesa, já era, tá ligado? Você perdeu todas as contas que você tinha. E aí eles não tinham esse controle, né, das senhas. Eles não tinham esse controle das ferramentas e os acessos que a empresa tinha, né? E às vezes também realmente não faz tanto sentido, porque cada um tem uma conta diferente, né? E a conta em si era mais voltado pro chefe da empresa, né? Então o chefe, ele tinha as contas dele, e aí tinha as contas que era meio que integrado com as dele, só que era da empresa também, e era um bagulho meio estranho assim. E aí quando eu cheguei na empresa, eu criei várias contas, eu tive que fazer algumas contas ali pra resolver coisas rápidas, né? E aí teve uma hora que eu já tinha tanta conta e eu tava guardando tudo no Notion, né? Tava guardando tudo numa tabelinha que eu faço no Notion, ficar mais fácil ali. E inclusive pra trabalhar nessa empresa, eu fiz uma página no Notion, porque eu guardava tudo, né? Então, sempre que eu chegava na empresa pra trabalhar, eu abria esse Notion aí e tinha tudo ali, tudo organizado pra eu conseguir fazer as coisas e tal, porque é muita coisa que tem que pensar, né? É muita informação que você precisa, tipo, não dá pra ficar perguntando toda hora pras pessoas, e tinha coisa que eles nem sabiam também, então eu tinha que guardar comigo ali. Pra você trabalhar em empresa, assim, empresa que não é tão pequena, que você tem uma função importante na empresa, né? O marketing, não era só o marketing também, era mais posicionamento, era gravação com o cliente, enfim, ter bastante coisa mesmo, criação de página e tal. Você precisa ter uma forma de, garantir que você tem tudo na mão ali, né? Porque se você ficar procurando, se você ficar sempre sem as coisas que você precisa, você vai só perder tempo, vai perder dinheiro e você vai fazer a empresa só ir pro saco, né? Então,
É importante você também ter essa questão. Só que nessa empresa nada era centralizado, né? Tipo, cada um tinha a sua forma de se organizar ali, cada um tinha a sua lista de tarefas. Eu prefiro quando a empresa ela tem um jeito de todo mundo tá junto ali participando. Eu já trabalhei em outras empresas que também tinham uma ferramenta para todo mundo, né? Então todo mundo entrava ali, atualizava os gestores, tinha gestores de projetos, né? Que em agência geralmente é assim, né? Tem uma ferramenta tipo Monday da vida, e aí os gestores eles faziam as contas no Monday ali, chamavam todo mundo, aí todo mundo conseguia escrever sobre as tarefas, conseguia mandar documento, conseguia mudar o status ali e tal. Essa é uma forma muito mais fácil de fazer isso. Nessa outra empresa que eu trabalhei não tinha isso, então eu achava meio estranho. Eu tinha minha lista de tarefas, tinha minhas coisas que eu tinha que fazer, só que os gestores eles não sabiam basicamente o que os funcionários estavam fazendo, então tinha essa desconfiança também, tinha essa questão de, porra, eu te pedi para fazer um negócio para amanhã, você não me deu atualização, você não me falou o que você tá fazendo e tal. Aí você vai ver, o cara ele teve uma outra coisa que ele tinha que fazer que era mais importante do que essa ainda, só que ele não tinha uma forma de explicar isso, não tinha uma forma de apresentar isso, e aí fica tudo meio jogado assim, e enfim, é um caos que não faz sentido de continuar, né? Quando é uma coisa muito simples de resolver, né? É só você fazer um sisteminha ali de gestão, chamar os funcionários que faz sentido de colocar ali, principalmente quando tem projetos também, né? Quando você tem os projetos maiores que vão englobar as outras tarefas, e aí você chama os colaboradores, né, para participar do projeto ali, e aí todo mundo consegue ver o que é o projeto, sobre o que é, o que ele vai trazer de benefício para a empresa, qual é a motivação, para qual cliente que é, tal. Então, você consegue ter tudo isso, só que tem empresa que não faz isso e deixa todo mundo perdido, todo mundo, pô, sem rumo ali, tipo, a pessoa, ela está fazendo um negócio, só que ela não sabe por que ela tá fazendo, então ela vai lá e faz mal feito, porque ela não sabe que é uma coisa importante, é uma coisa que vai agregar em alguma outra coisa, enfim. E aí começa assim e vai piorando tudo, e aí tem os problemas de organização físicos, né, sei lá, de estoque, de materiais que tem ali, e tem os problemas de organização digitais, né. Eu acho que os físicos, eles são um pouco mais fáceis de resolver, né, porque tá todo mundo na empresa ali trabalhando na hora, você pode simplesmente sair da sua cadeira ali, do seu escritório, e ir pro outro escritório, perguntar alguma coisa pra pessoa, voltar pro seu, ou sei lá, pegar alguma coisa em outra sala, falar com alguém que você precisa, uma coisa importante ali, fazer uma reunião na hora também, não precisa ficar chamando no WhatsApp ou ligar pra todo mundo e tal. É muito mais fácil de você fazer essas coisas no presencial. Então, para empresas que têm uma operação muito física, né, muito de presencial mesmo, nem precisaria de uma coisa tão robusta, né, nem precisaria de um sistema tão complexo. Precisa de uma coisa simples, assim, que funciona, que agrega todo mundo, que tem todos os processos ali, não deixa ninguém perdido, tem a wiki da empresa, tem não sei o que e tal. Agora, pro digital, para negócios digitais, eu acho que precisa de olhar um pouco mais pros detalhes, assim, de olhar um pouco mais pros processos, como que as pessoas estão trabalhando, qual que é a forma que as pessoas precisam atender as outras e tal, como que é a conduta para fazer uma certa coisa, porque se você for pensar, né, em empresas digitais, o ambiente é totalmente diferente, né, o ambiente de trabalhar num negócio digital é o seu escritório, né, a sua casa, onde você trabalha, porque se você trabalha home office, o ambiente da empresa que você está trabalhando é a sua casa, então é o ambiente que você tem ali. Agora, o presencial é totalmente diferente, né, você tem as outras pessoas ali trabalhando com você tem sempre uma movimentação ali acontecendo, você tem às vezes clientes que entram na empresa ali e tal, então é totalmente diferente e a necessidade de organização também é um pouco diferente. Apesar das duas precisarem muito, tem algumas coisas bem específicas que funcionam para as duas. Pensa numa empresa, por exemplo, presencial, né, que tem alguns escritórios num prédio, sei lá, ela tem tipo uma empresa que vai estar crescendo ali ao longo do tempo e tem, sei lá, pegou 3 andares num prédio. E aí em cada andar tem um tipo de material, eles deixam um setor diferente, sei lá, cada andar é uma coisa diferente ali. E aí você precisa sair do seu andar para subir no outro andar para buscar alguma coisa, para falar com alguém ou para fazer alguma reunião. Imagina o tempo que você não perde de trabalho, de coisas que você precisa fazer, de alguma ação específica que você precisa fazer, que você precisa terminar, e aí você precisa de alguma coisa importante para você fazer isso e precisa subir num andar diferente e tal. Imagina o tempo que você perde toda semana, todo mês para fazer isso, né?
né? Pelo menos no digital você consegue, sei lá, ligar pra pessoa, pedir alguma coisa, ou não vai ter nada físico que você precisar, né? Então é um pouco mais fácil, mas muita ferramenta também que rola no digital, muita informação específica da empresa que você às vezes não consegue ter acesso direto com quem tem essa informação, né? Então fica um pouco mais difícil. Então, as duas têm necessidades diferentes, mas, cara, as duas morrem fácil sem organização, assim. É bizarro como a organização pode acabar com uma empresa, pode acabar com os processos, pode... Até a imagem da empresa pode sujar rápido, porque se os clientes têm esse acesso à empresa e veem que a coisa é caótica dentro da empresa, também é muito ruim para a imagem da empresa, enfim. Muita coisa vem da organização que a gente nem imagina, né? E aí eu acho que existe um estereótipo, né, em volta dessa organização, que é justamente você ter organização e ficar preso por algum motivo, né? Quanto mais organização você tem, mais travado a sua empresa é, ou mais rotinazinha assim, mais em cima da linha a sua empresa é, e mais chata é, tipo, é uma coisa que eu não entendo, porque a organização ela faz justamente o contrário. Quanto mais organização você tem, pra mim pelo menos, tem gente que não vê dessa forma, mas eu hoje em dia eu trabalho com isso, né? Eu já vejo de uma forma diferente, que quanto mais organização você tem, mais liberdade você tem dentro da empresa, né? Dentro do seu negócio, dentro dos processos, porque você consegue fazer mais coisas importantes em menos tempo, porque se tá tudo organizado e você tem tudo na palma da mão ali, você sabe onde tá tudo, você tem os processos bem definidos ali, você sabe exatamente como que você deve agir para cada coisa que é importante, você literalmente consegue economizar muito tempo, e se você economiza tempo no seu dia de trabalho, você consegue fazer mais coisas, né? Então, se você for, por exemplo, um empreendedor e você tem tudo organizado ali, você consegue passar mais tempo com a sua família, você consegue fazer mais hobbies, você consegue, viver a vida de uma forma muito mais leve. Se você não tem um bagulho organizado, imagina você passar, 1 hora, 2 horas do seu dia só procurando em pasta documentos que você precisa, documentos que você não usa há, sei lá, 5 meses e alguém te pediu pra você usar, alguém te pediu pra você fazer alguma coisa e você vai lá procurar o documento e você fica, 1 hora, 2 horas procurando. Então, enfim, é uma merda. E é por isso que a organização, ela traz pra gente muito mais liberdade, muito mais clareza do nosso próprio negócio, né? Você consegue até ver as coisas de uma forma diferente. Fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais suave, as coisas funcionam de um jeito muito mais fluido e até os funcionários eles são mais felizes, né? Porque não tem esse caos, os gestores sabem o que eles estão fazendo, essa questão dos gestores e dos líderes não saberem o que o funcionário faz todos os dias é uma coisa que não é nem só ruim para a empresa, é ruim pro funcionário também. Eu já passei por isso. É uma coisa que, assim, imagina você trabalhando muito, assim, todos os dias, você tá dando sangue pela empresa ali, que já é uma coisa meio estranha de fazer, né? Principalmente para funcionário meio novo, assim, e tal. Você tá dando sangue pra empresa, você faz Deus e o mundo ali todos os dias, e aí os gestores, eles chegam para você e te perguntam, como que tá aquela tarefa que eu te pedi para fazer e tal, o que você tá fazendo? E parece uma coisa meio confrontar, sabe? Chegar no funcionário e perguntar, o que você fez hoje? É uma coisa que, apesar de ser, eu acho que poderia ser normal, né? De você ter um processo para justamente mostrar o que você fez, mostrar a sua lista de tarefas, sei lá. Só que você chegar para alguém e perguntar, o que você fez hoje, é uma coisa que você não consegue ver tão, suave, eu preciso isso aqui e tal. Você fica meio, caralho, passei o dia inteiro aqui fazendo um monte de coisa e o cara vem e me pergunta o que eu fiz hoje. Parece que você se sente um merda porque as pessoas acham que você não tá fazendo as coisas, só que você tá fazendo muito, só que às vezes o seu trabalho só não é tão visível, né? Só não é tão visual, você não consegue mostrar todos os dias o que tá acontecendo, o que você tá fazendo e tal. Então às vezes é só uma questão de você mostrar o que tá acontecendo, né, no seu dia a dia, mostrar os projetos que você tá trabalhando, que é uma coisa importante também, porque as empresas que buscam o crescimento precisam sempre ter vários projetos andando, né? Com vários setores diferentes. Então, se você tá trabalhando num projeto, você precisa ter uma forma de mostrar como que esse projeto tá em andamento, né? Como que ele tá em crescimento, quais são as tarefas dele, quais são as tarefas recorrentes de cada pessoa e tal. Porque se não tiver isso, realmente, se tiver um gestor na empresa, ele não vai saber como que tá indo, ele não vai saber quando que vai acabar o projeto, porque precisa ter uma data final, precisa ter um prazo para passar pro chefe também, precisa ter muita coisa, e quando não tem nada disso, só piora cada vez mais e a empresa não consegue ir pra frente, porque falta muitas dessas coisas que são detalhes, assim, que são, às vezes problema de comunicação entre funcionário, problema de atualização em ferramenta, até problema de ferramenta também, problema de bugzinho, assim, que também pode dar ruim e tal. Um pouco mais difícil, mas pode dar ruim também, então sempre tem que ter um backup, ele sempre tem que ter alguma forma de fazer se der algum problema com a ferramenta.
ferramenta. Enfim, organização não é um bloqueio, não é a falta de liberdade, é justamente você ter processos bem organizados, é você ter mais liberdade, você ter mais clareza das coisas que precisa fazer, de para onde que a empresa vai se você fizer tal coisa. Então esse já é um tabu sobre organização muito grande que eu vejo que já tá totalmente errado. E outra questão também que eu vejo que acontece muito é que os gestores, os líderes e os responsáveis pelo negócio acham que só empresas grandes precisam ligar para a organização. E isso é uma coisa que, não poderia ser mais errado, porque a sua empresa simplesmente não consegue crescer sem organização. E quanto antes você implementar alguma forma de manter uma ordem ali na empresa e saber onde estão as coisas, tipo, coisas simples mesmo, quanto antes você conseguir fazer isso e conseguir manter todos os funcionários ali em harmonia entre eles e sem criar um caos todos os dias na rotina e sem todo mundo se perder ali. Quanto antes você fizer isso, mais a sua empresa cresce, porque vai tudo fluir como deveria fluir. Ninguém vai passar horas do dia procurando alguma coisa, procurando documento, alguma coisa, um detalhe que precisava ser muito rápido, só que a pessoa passa muito tempo fazendo aquilo e aí já fica mal da cabeça já fica estressado, já fica zoado para continuar entregando o resultado para a empresa. Então é uma coisa que a gente acha que é uma sofisticação, né? Que a organização é uma coisa sofisticada de empresas grandes, de empresas que conseguem pensar nisso e conseguem pagar um desenvolvedor para fazer um sistema, não sei o que, mas cara, é coisa simples assim, é realmente coisas que você pode fazer em um dia que já pode te salvar horas de tempo, assim, horas de produtividade, e você consegue economizar muito tempo, tanto seu quanto outras pessoas. E algumas dessas coisas aqui que eu escrevi para não esquecer, e tem um passo a passo aqui para você começar a organizar a sua empresa, se você ainda não tem um processo bem definido e tal, se você não tem essa mentalidade de organização. Eu acho que uma das melhores formas de começar é você começar centralizando tudo em um único lugar, em um único sistema. Existem ferramentas que você consegue fazer isso e é como se fosse uma pasta, assim, né? Tipo, pensa que você tem vários documentos e você precisa só colocar eles num lugar para você sempre saber onde você precisa pegar eles, né? Pode ser uma pasta no Drive, pode ser qualquer outra ferramenta de gestão que você consegue colocar algumas coisas ali. E geralmente as empresas fazem no Drive, né? Mas eu não gosto do Drive. Eu acho que ele tenta ser uma ferramenta para organização, mas não é muito bom. Tem alguns recursos muito bons lá, mas não é o forte para organização, eu acho. Então por isso que eu uso o Notion para praticamente tudo, assim. E eu sou meio suspeito para falar também, mas enfim, o Notion é a ferramenta que eu mais achei que funciona para isso, né? Para organização, para gestão de coisas. Então o Notion, você consegue colocar assim tudo que você quiser ali, consegue colocar vídeo, documento, imagem, qualquer coisa ali, tudo centralizado, tudo da forma que você quiser também. Uma coisa que o Notion pode fazer e o Drive não pode fazer, que é personalizar, né? Você consegue colocar capa nas páginas, você consegue colocar a cor que você quiser, você consegue mudar a cor de fundo, você consegue fazer várias coisas, mudar os textos, criar listas também. Uma coisa que o Drive tem, que é meio ruim, que eu acho, que é você não consegue escrever coisas em qualquer lugar, né? O Notion, ele tem isso, você consegue só criar uma página, começar a escrever, depois colocar, tipo, um vídeo na página, colocar um outro texto que você quer, tipo, copiar e colar um texto ali, ou então colocar uma imagem qualquer, colocar um gráfico que você quer fazer. Você consegue fazer qualquer coisa. Então, o Drive, você precisa criar um documento para cada uma dessas coisas. Então, para você colocar um vídeo, vai ser um vídeo específico que você vai criar um documento de vídeo para colocar ali. Aí você vai querer colocar um texto, uma coisa simples assim, você vai ter que criar um documento de texto para colocar ali também, tipo um Word. E aí para cada coisa você precisa criar tudo isso, né? Você não consegue fazer tudo tão centralizado assim. Então, por isso que o Notion também um outro ponto forte do Notion aí. E aí o segundo passo para você conseguir organizar de um jeito, começar rápido, né, a organizar seu negócio aí, é você criar rotinas e padrões que você tem que fazer todos os dias, ou que você tem, ou que outro funcionário, outra pessoa tem para fazer todos os dias, e você quer organizar isso e justamente padronizar isso. Então, você tem um processo que precisa acontecer sempre da mesma forma, para não dar nenhum erro, para não sair do controle do nada, assim, você precisar lá e corrigir. Então, você cria algumas pastas,
alguns documentos com tipo um checklist, assim, com uma lista de coisas que tem que ser feitas dessa forma, e você explica como que tem que ser feita, ou então você grava um vídeo para explicar isso, porque essa parte de processos, né? A gente passou da parte de documentos, de, enfim, arquivos, de recursos da empresa, que é uma das partes mais importantes. Aí para processos é isso, para você começar a organizar processos é você justamente escrever como que cada processo deve ser, como que ele deve seguir. Então isso também já vai ajudar pra cacete já na empresa, principalmente se tiver outros funcionários, né? Se tiver outros colaboradores que precisam ter essa ideia de como que deve funcionar, porque ninguém consegue ler a sua mente, né? Principalmente se você for o gestor da empresa, se você for o líder aí da empresa, ninguém vai conseguir saber qual que é a forma que você quer fazer tal coisa. Por isso que é bom você ou gravar um vídeo ou facilitar essa parte. Então, por exemplo, você escreve uma lista de etapas para prospecção, aí você coloca lá que a pessoa precisa primeiro garimpar as empresas que, né, se for B2B ou B2C, precisa garimpar as empresas que vão fazer isso. Depois ela vai precisar colocar uma lista de todas essas empresas. Isso aí é segunda, né, por exemplo. Aí você coloca cada dia da semana. Primeiro ela vai pegar pelo menos, sei lá, 50 empresas para prospectar. E aí, ainda na segunda, ela vai colocar ali todos os dados de contato que a empresa tem. E na terça ela vai realmente ligar para essas empresas, né, ou vai mandar uma mensagem ali, alguma coisa. Então isso é um processo, é uma etapa de prospecção, são várias etapas, é um passo a passo e pode virar um processo dentro da sua empresa. E você passa isso para todos os funcionários, todas as pessoas que vão trabalhar naquela função. Então isso facilita muito, porque às vezes chega um funcionário que vai fazer aquela função, só que ele não sabe como que a empresa faz, né? Então ele não sabe uma forma mais eficiente de fazer, ele não sabe que você já faz há muito tempo aquilo e ele vai fazer de um jeito que não é tão eficiente. Então, por isso os processos são tão importantes. É tão importante você documentar essas coisas e escrever e gravar vídeo e deixar para as outras pessoas também entenderem como que funciona. E aí também você precisa de formas que você consegue visualizar os resultados de cada processo ou de cada rotina, de cada colaborador, de cada coisa. Então por isso que eu crio muito dashboard no Notion, né? Todos os sistemas que eu faço, você pode assistir a playlist de Notion aqui do canal, eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho vários sistemas lá que eu já criei aqui no canal, totalmente de graça, você consegue só ir na descrição de cada vídeo dos sistemas que eu criei e baixar os sistemas que eu mostrei no vídeo, que você consegue baixar tudo de graça. E aí nesses sistemas eu sempre faço primeiro a base de dados, que vai ser onde eu vou colocar todas as informações, todos os dados que vai fazer o sistema rodar, e depois, sempre no fim do vídeo ou da metade para o fim do vídeo, eu faço uma página para eu conseguir visualizar esses dados com muito mais facilidade, né? Sem precisar ficar entrando em cada página, ficar garimpando os dados ali que eu quero e tal. É muito mais fácil você fazer uma página, uma coisa específica para você conseguir, uma coisa única, né? Para você conseguir centralizar todos os dados que você precisa. Porque assim, se for pensar por exemplo, uma gestão financeira, vou querer fazer um sistema de gestão financeira para uma empresa. Esse exemplo que eu dei do gestor dessa empresa que eu trabalhei, né? Que ele tem várias planilhas de fechamento, de vendas, de estoque de produtos, de não sei o que e tal. Imagina cada uma dessas planilhas separadas no Drive e ele tentando organizar isso em pastas ali, em coisas que não dá tão certo, porque essas pastas do Drive não são tão boas para organizar as coisas, pelo menos na minha opinião, né? E aí você tem as despesas, você tem as receitas da empresa, você tem os aportes da empresa, você tem o faturamento, você tem o lucro, você tem o pagamento de funcionários, pagamento de boletos, compra de produtos, tudo isso. Imagina ter tudo isso separado em várias planilhas, sendo que você tem ferramentas que você consegue só centralizar todas essas partes, todos esses dados de uma forma visual, com gráfico, com não sei o que e tal, colocando tudo que você precisa ali e facilitando pro chefe da empresa ver, né, que geralmente chefe não tem tanto tempo. E aí nesse próprio dashboard, nessa própria página, você consegue também cadastrar outras informações, né, outras coisas ali que você precisa, outros dados importantes. Então por isso que eu sempre faço essas páginas de visualização nos sistemas que eu faço, porque facilita muito, né, você não precisa dificultar mais as coisas, né, eu gosto sempre de simplificar o máximo que eu consigo. Então essas páginas e essa forma de fazer as coisas simplifica muito e facilita muito como que você vai usar e como que você vai trabalhar com dados e tal, porque empresa precisa de dados para trabalhar, né? Precisa de métricas, precisa de resultado, precisa mostrar resultado, apresentar os dados para alguém, para essa pessoa conseguir trabalhar com esses dados e formar alguma outra coisa, alguma estratégia, alguma coisa e tal. Então você precisa ter essas coisas organizadas. Se você não tem, a empresa só tá perdendo tempo, perdendo dinheiro com essa falta de processos. Enfim, esses
são os 3 passos principais aí para facilitar muito mais, né, a organização de uma empresa, para começar a organizar. Depois disso, claro, tem várias outras coisas que dá para fazer. E é isso. Não ache que a organização é uma coisa muito sofisticada, uma coisa de empresa grande que precisa, que tem muitos funcionários para trabalhar e que precisa ficar de olho nos funcionários só para isso e tem vários projetos rodando ao mesmo tempo e precisa de vários gestores para cada projeto. Não ache que a organização é só para isso. Se você tiver um negócio pequeno, um médio negócio, você pode sim pode ter tudo isso que eu falei. E cara, o que você vai investir tanto de tempo quanto de dinheiro para criar uma estrutura dessa é simbólico em comparação com o que você vai ganhar de volta, né? O que você vai receber de volta dessa economia de tempo que você vai ter. Então, eu só vou deixar a minha playlist de Notion aqui do canal. Se você gosta desse tema de organização, se você quer saber um pouco mais como que você pode organizar o seu negócio, ou se você trabalha com isso também, você pode entrar aqui na playlist de Notion do canal, que eu explico várias outras coisas lá, que eu faço vários outros sistemas que eu acho que são essenciais para empresas. Ainda não fiz todos e também eu tenho várias novidades para trazer aqui pro canal. Então esse foi um vídeo muito mais conversa mesmo. Eu queria falar um pouco sobre organização e falar como que as empresas não percebem que organização é uma coisa essencial para a empresa rodar. E eu vi isso na prática em várias empresas que eu trabalhei, se não todas que eu já trabalhei tinham problemas de organização e por isso que elas ainda não tinham tanto resultado quanto poderiam ter, eu acho, na minha opinião. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se você tem algum causo também aí que você já passou com falta de organização em empresa, ou na sua própria empresa, ou numa empresa que você já trabalhou, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu fico curioso com esse negócio, porque eu trabalhei em poucas empresas na minha vida, eu sempre fui uma mente mais empreendedora e eu sempre quis fazer minhas próprias coisas, assim. Então eu trabalhei em poucas empresas, mas todas essas que eu trabalhei, eu tive problemas, eu percebi problemas com organização. Por isso que hoje eu trabalho com isso e eu acho que é uma coisa que realmente transforma empresas. Eu quero saber mais de você aí, se você tem alguma coisa, alguma história engraçada, alguma história interessante sobre falta de organização ou muita organização, sei lá. Talvez seja o inverso, né, que seja mais interessante ainda. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber. E é isso então, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, te espero lá.